Saudações alviverdes, sejam todos muito bem-vindos a mais um CoxaCast. Você que nos escuta aí no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e demais plataformas de áudio, sejam todos bem-vindos. Um CoxaCast feliz, um CoxaCast alegre, um CoxaCast muito bom, né, Doc? Eliminação do Atlético para nós outros. Então, eliminamos o Atlético na semifinal do Campeonato Paranaense. Quem dera a gente pegasse eles na Copa do Brasil. E 2 jogos com bastante autoridade do Coritiba, com bastante inteligência e maturidade do Verdão. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí também. E apresentar também o nosso convidado. Eu já vou falar por que ele está aqui, a novidade, para quem não acompanhou aí as nossas redes sociais também. Mas antes de apresentá-lo, antes de dar as boas-vindas, queria dar as boas-vindas aí ao nosso querido Doc, meu parceiro fixo aqui de CoxaCast. Tudo bem, Doc? Tudo ótimo, né? Não podia estar melhor. Um grande abraço a todos que ouvem o CoxaCast. E aquilo que a gente tinha falado no último, né? A gente chegaria aqui nesse CoxaCast segunda-feira já sabendo dos resultados dos 2 Atletibas e do sorteio da Copa do Brasil. A gente poderia tanto pegar adversários muito complicados, muito fáceis, tinha realmente adversários muito fáceis no sorteio, e eu acho que a gente acabou pegando o meio termo. Acho que o Santos é um adversário ali que dá para passar, mas também não é aquela teta que seria, por exemplo, em algum adversário de expressão um pouco menor que não está numa boa fase. Mas o principal, eu acho que o tema principal da live é o Atletiba, os 2 Atletibas, porque o Coritiba ele consegue essa classificação com autoridade, com concentração e com postura, com inteligência e principalmente com a mão de Gustavo Morínigo. E eu até escrevi isso hoje no meu Twitter. A diferença fundamental entre Coritiba e Atlético estava no banco de reserva. A gente sabe que jogadores do Atlético têm qualificação, a gente sabe da capacidade dos jogadores do Coritiba, a gente sabe inclusive de algumas deficiências técnicas nossas, que até ficaram um pouco mais escancaradas durante esses 2 jogos, mas com muita concentração, com muita organização, né, e com muita sabedoria da nossa comissão técnica em momentos de escolha de atletas, substituições, entendendo o panorama de cada um dos jogos, o Coritiba foi mais competente e conseguiu a classificação para a final com todos os méritos. E eu acho, inclusive, que hoje a gente enxerga um Coritiba num grau de evolução um pouco maior. A gente sobe um degrau e a gente vê 2 jogadores que não estavam em alta se destacando nesses 2 Atletibas e fazendo com que a gente chegue na final, podendo ganhar o 39º campeonato estadual da nossa história. Então acho que é um CoxaCast de comemoração, é um CoxaCast muito feliz por aquilo que a gente apresenta, pelos resultados que a gente alcança. E vou repetir algo que eu venho tweetando. O Coritiba, ele alcançou até agora todos os objetivos traçados até o momento. O Coritiba passou por 4 mata-matas até agora, 2 na Copa do Brasil e 2 no Campeonato Estadual, sendo que desclassificou o maior rival, ganhando na casa do adversário. O Coritiba tem a melhor campanha do Campeonato Estadual e chega na 3ª fase da Copa do Brasil agora para jogar contra o Santos. Então, até o momento, o Coritiba tem 2 derrotas na temporada, tem evolução, tem contratações. Vamos falar do Fabrício hoje, que foi, inclusive, colocado como oficial, né? E depois deve chegar o Matheus Galarza e o lateral do Erechim também. Então, o Coritiba ele vem passo a passo, ele vem crescendo, ele vem evoluindo e até agora não teve grandes tropeços, o que é ótimo, porque vai ganhando moral. E a consequência disso é a associação em massa. 29 mil sócios, a gente imagina que agora para a final a gente já chegue ao objetivo que era os 30 mil sócios, Darcy. Exatamente, um CoxaCast, como o Doc bem pontuou, com muitas coisas positivas. É óbvio que a gente também vai pontuar algumas coisas negativas que a gente viu por aí, mas assim como a Cine é uma referência em Curitiba e no estado do Paraná, nosso convidado de hoje também é uma referência na narração esportiva curitibana, por que não paranaense, porque já transcendeu aí os limites de Curitiba. E eu queria dar as boas-vindas aí ao meu amigo, parceiro Gabriel Carriconde, grande narrador aí
da Rádio Cidade, que tá nos fazendo presença aí nesse CoxaCast de hoje. Tudo bem, Carrica? Tudo bem, Garcia, quanto tempo, né? Fazia tempo que a gente dividia o microfone juntos, né, cara? Pra quem não sabe, o Garcia já andou pela latinha aí, pelo rádio, foi comentarista de futebol. Comentava enquanto você narrava. Em alguns anos atrás, aí, uns longínquos anos atrás. E agradecer o convite do Neto, prazer estar com o Doc também, a gente já trocou altas figurinhas aí pelas... Na época do Covid, uma época um pouco mais triste. Uma época mais triste, mais tensa, né? Exatamente. Quando dava alguma tosse em casa, cara, Oi, Doc. Nariz um pouco escorrendo, Doc, o que eu faço? Eu testo, Exatamente. Agora, graças a Deus, né, todos vacinados, a gente pode ter uma prosa mais tranquila, né? Isso aí. Então, é muito bom ter a presença de alguém que, assim como nós, acompanha também o Coritiba diariamente, acompanha os 3 da capital, mas acompanha também diariamente o Coxa, com um olhar diferente do nosso, né? Sai do olhar de torcedor, vai para um olhar mais profissional, um olhar de radialista, um olhar de jornalista. Então é bom para a gente também ter essa segunda visão fora das arquibancadas, e sim uma visão mais... não que nossa visão às vezes não seja profissional no assunto, mas uma visão de quem é muito mais imparcial do que nós somos. E então, já para começar, eu quero até deixar os 2 jogos do Atletiba, porque daí a gente consegue falar de Atletiba e discorrer sobre elenco, porque vai ser inevitável a gente falar sobre atuações individuais, e eu já quero pontuar aqui que eu quero sim falar do Egídio. Já deixando esse asterisco, mas quero começar com o sorteio. Hoje nós estamos gravando esse podcast na segunda-feira à noite. Segunda-feira à tarde saiu o sorteio da Copa do Brasil, terceira fase da Copa do Brasil. O Coritiba foi sorteado para pegar o Santos. Quem assistiu o sorteio, né, Doc? Teve uma leve pressãozinha, um leve incômodo, porque o Coritiba ficou nas últimas 4 bolinhas, 2 do pote 1 e 2 do pote 2. E aí me sai a bolinha do Flamengo e eu falei, não acredito, o Coritiba vai pegar de novo o Flamengo. E o papelzinho apareceu verde. Então, graças a Deus não foi o Coritiba. O Flamengo vai pegar o Altos do Piauí e o Coritiba foi sorteado para enfrentar o Santos. O que você achou desse sorteio, Doc? Depois quero saber do Carrica também o que ele achou do sorteio. Eu, particularmente, dentre as opções que o Coritiba tinha de pote 1, não acho que era a opção mais fraca. Eu acho que tinham equipes que vêm em momentos piores, e aí não é porque o Santos disputou o rebaixamento do Paulistão que eu acho que ele tem menos chance de passar do Coritiba que o Cuiabá tem, por exemplo. Eu acho que seria mais fácil o Coritiba jogar com o Cuiabá do que jogar com o Santos, ou o Coritiba jogar com o Cruzeiro do que jogar com o Santos, mas no peso e o que representa o Santos futebol nacional e pro que representa o futebol de São Paulo, o Santos está assim numa decrescente absurda. Então não foi de todo ruim, pelo menos ao meu ver, o sorteio do Coxa contra o Santos, que vai jogar contra o Santos antes, pelo Campeonato Brasileiro, dia 17, enfrenta o Santos lá em Santos, então já é uma preliminar desse confronto. E aí eu queria saber de vocês, começando por você, Doc, o que você achou do sorteio? Pois eu até listei no meu Twitter 8, 9 times que eu preferia não pegar ao invés do Santos. Então aí é óbvio que vai entrar Flamengo, Galo e Palmeiras, né? Sim. E aí tem outros times que de fato eu entendo que estão numa fase um pouco melhor que o Santos pra gente enfrentar. Então eu coloquei os 2 times do Ceará, que estão numa fase boa. O Ceará até que não tá tanto, mas é um time muito organizado. O Fortaleza vai disputar agora Fortaleza tá bem. Vai disputar inclusive algumas finais e vai disputar a Libertadores. O próprio São Paulo se organizou e vai pegar agora o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, depois de vencer o Corinthians. O Corinthians tem muita qualidade técnica do meio pra frente. Fora a torcida, né? Jogar no Itaquera muito complicado também. Então, assim, eu acho que foi médio, tá? Eu acho que foi na medida. Acho que se fosse um Bahia, se fosse um América Mineiro, eu entenderia que seria algo um pouco mais palatável para que a gente passasse de fase. Da mesma forma que esses que eu comentei seriam mais complicados. O Santos, ele tem problemas financeiros, ele está passando por uma reestruturação da nova diretoria, tem dificuldade de contratação, né? Inclusive ele é muito dependente de alguns jogadores da base.
um dos melhores jogadores, e quando o melhor jogador é o goleiro, a gente já imagina que a fase não é muito boa, né? Isso que tem o Ricardo Goulart no elenco. Exatamente, que chegou agora. O João Pedro, que é o goleiro do Santos, é um goleiro que inclusive foi especulado no Santos, no Santos não no Flamengo, assim como o Santos do Atlético. É um goleiro de muita capacidade técnica. E a base do Santos normalmente é uma base muito forte do meio para frente. Então quando o bicho pega lá, tanto que nunca foram rebaixados, né? Quando o bicho pega lá, os caras sobem a piazada e eles normalmente dão conta do recado. E é importante a gente colocar também que nesse confronto a gente vai fazer o primeiro jogo no Couto Pereira. Isso já foi sorteado, acho que umas 2 horas depois teve esse sorteio e o Coritiba joga primeiro no Couto Pereira, acho que 20 ou 21 de abril, e para depois definir a sua vida em Santos. Eu gosto desse cenário. O Coritiba ele pode jogar um pouco mais aberto, sem tanta responsabilidade de buscar o resultado, caso a gente tivesse algum problema lá em Santos. E aí é o momento onde o Coritiba vai mostrar a capacidade ofensiva com Manga, com Gamalho, com Tony Anderson, com Paixão, que vive em grande fase. E é o momento de a gente, pelo menos, vencer o jogo, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa capacidade ofensiva que está ficando cada vez mais evidente, a gente, vamos lembrar, a gente tinha um Gamalho, artilheiro do Coritiba na temporada. A gente tinha um Paixão num destaque absoluto, com muitas participações em gol. A gente tinha um Tony Anderson crescendo jogo a jogo, mas ainda a gente não tinha um Aleph Manga na ponta dos cascos. Inclusive foi preterido em alguns jogos ali. E aí quando vem o Atletiba e o Manga absolutamente aparece numa estrela enorme, fazendo 3 gols nesse Atletiba. Então hoje, no ponto de vista ofensivo, o Coritiba tá bem, tá com moral. A gente precisando do resultado, a gente vai sentir isso no domingo contra o Maringá. A gente vai sentir isso no jogo contra o Santos, no mata-mata, jogando contra o Pereira, sem ter resultado nenhum antes. Agora, no jogo de volta, lá em Santos, a gente vai ter pressão. Como a gente teve pressão do Atlético na Baixada, como a gente teve pressão do Atlético quando a gente teve um a menos do Couto Pereira. E a gente se comportou bem. Isso eu fico um pouco mais tranquilo. O Coritiba, ele, ao mesmo tempo que ele soube ter postura para atacar, para propor, para ir atrás do resultado, ele também teve inteligência, teve competência, teve concentração e teve organização para segurar o adversário. O famoso soube sofrer. O Coritiba soube sofrer contra o Atlético, soube sofrer em outros jogos, né? A gente pode colocar até o Pouso Alegre ali, que a gente recebeu um pouquinho de pressão no final do jogo. E a maior prova disso é que o Coritiba perdeu apenas 2 jogos na temporada. É difícil ganhar do Coritiba nesse ano. O Coritiba perdeu o segundo jogo da temporada contra o Operário, com um time misto, e perdeu para o Azures. Fora esse, né, num frango do Marcão cá para nós. Então, a gente vai fazer um jogo contra o Santos aqui para mostrar o poder ofensivo, ir para cima, fazer gols, se Deus quiser, vencer por até 2 gols de diferença, e aí saber sofrer em Santos. Carrica, sorteio Coritiba e Santos pra você foi um bom sorteio? Foi um bom sorteio. Eu acho que enfrentar o Santos vai dar casco pro Coritiba na temporada. Porque você tem um primeiro semestre, que no futebol brasileiro é um primeiro semestre assim, e não tem grandes jogos, grandes confrontos. Você vê o campeonato estadual, você vê as primeiras fases da Copa do Brasil. Se você não tem muito azar de pegar um time mais forte, você vai pegar um Pouso Alegre, um Tocantinópolis, um RT, times que estão Série D, Série C, times que estão fora das divisões do futebol brasileiro. Então é um adversário interessante pro Coritiba na temporada. Para mim, o adversário ideal, porque o Santos é uma equipe tradicional, uma equipe de camisa a ser respeitada, enverga varal, ok, mas é uma equipe também que não vive um grande momento já há um bom tempo. É uma equipe que aí penou para tá flertando com o rebaixamento do estadual há muito tempo. Teve a sorte em 2020 de ter o Cuca como técnico, e o Cuca tirou leite de pedra para levar o Santos para a final da Libertadores. É claro, tinha o Pituca, tinha bons jogadores, mas o Santos, há um bom tempo, é uma equipe que está num processo de desconstrução no futebol muito forte. Então é um jogo bom para o Coritiba, é um jogo que vai movimentar a cidade, porque finalmente, por conta da pandemia, o torcedor coxa branca não viu
o Coritiba na Série A de volta. Não viu esse confronto com equipes do eixo. Não viu Coritiba e Flamengo. Não viu Coritiba e Flamengo, não viu Coritiba e Corinthians. É por conta da pandemia, o torcedor não tava no estádio. Agora vai ter a possibilidade de uma Copa do Brasil, num torneio mata-mata. O torneio mata-mata tem um estilo diferente, tem um ânimo diferente, anima a cidade, movimenta a torcida, então é um jogo bom pro Coritiba. É claro, se não ter o azar de pegar um Galo na próxima fase, caso pegue o Santos, Curitiba pode fazer uma campanha muito interessante na Copa do Brasil. E veja bem, aquilo que o Doc estava falando sobre saber sofrer é um estilo de jogo para uma equipe que quer ser copeira. Perfeito. Exato. É um time copeiro. Você veja o estilo do próprio rival, do Coritiba, o Atlético Paranaense. Eu conversando com alguns colegas, eu falava como o Coritiba desse ano me lembrou o Atlético Paranaense do ano passado, que é um sistema defensivo muito bem compacto, com pontas que sabe jogar em velocidade. Inclusive, no primeiro jogo na Arena, o grande erro do Atlético foi jogar com o Thiago Heleno e Pedro Henrique, uma linha avançada, aí para pegar o Manga e o Igor Paixão. Exatamente. Penaram. Então o Coritiba é um time que conseguiu construir um sistema defensivo, uma cozinha legal. Primeira coisa que você tem que arrumar na tua casa é a tua cozinha. Perfeito. Depois você vai pra sala e você vai pra fora. Então o Coritiba soube armar bem a cozinha. Agora tem elenco. O ano passado a gente brincava na cidade, poxa, tem as substituições que são de praxe do Morínigo. Sai Robinho e entra Rafinha. Por quê? Porque ele não tinha um elenco tão capacitado para fazer grandes mudanças. Agora eu vejo o Morínigo fazer mudanças, eu vejo jogada ensaiada, eu vejo uma série de situações que o Coritiba passa hoje que acho que vai ser interessante na Copa do Brasil ver esse modelo de jogo sendo testado. Para mim foi muito bom o Santos. E acho que cabe ressaltar de Coritiba e Santos que a gente vai ter, como eu falei, um Coritiba e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Falei dia 17, eu acho que é dia 17 de abril, lá em Santos. Não vou me recordar qual é a rodada, se é a segunda ou a terceira. Curitiba estreia em casa contra o Goiás, depois faz 2 jogos fora. E um desses jogos é com o Santos. E vale pontuar que... por que o Gabriel Carreconde está aqui comentando conosco? Para quem nos acompanha nas redes sociais aí, para quem é bem próximo da Rede Coxa, já recebeu esse spoiler. Nós iríamos começar no Campeonato Brasileiro, mas vamos começar já nas finais. Então nós anunciamos que a Rede Coxa estaria com um produto novo sendo lançado aí para a torcida, que seria a narração em rádio, transmissão dos jogos do Coritiba via rádio, e o Carrica está aqui justamente por causa disso. Então nós fechamos a parceria com a Rádio Cidade, então Rede Coxa mais Rádio Cidade, fazendo as transmissões dos jogos do Coxa via rádio. Qual que é o dial, Carrica? A Rádio Cidade hoje em Curitiba está no AM 670 e em Paranaguá, nosso ouvinte que está nos acompanhando pelo podcast, até pelo Instagram, ela que está em Paranaguá é no FM 97.3. Fora as traduções via rede social. Via rede social da Rádio Cidade, as páginas parceiras. Então, já quarta-feira, você que está escutando o nosso podcast antes do primeiro jogo da final contra o Maringá, em Maringá, já na quarta-feira, né? A gente já vai ter a transmissão aí com o Carrica narrando o jogo de ida do Coritiba contra o Maringá, lá em Maringá, pelas finais do Paranaense. Domingo, o jogo da volta das finais. E aí sim, a sequência do Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai às 38 rodadas junto com a torcida em mais esse produto que a Rede Coxa lança. Então, Rede Coxa mais Rádio Cidade. Agradecer a oportunidade que a Rádio Cidade também nos abriu de conseguir lançar e fazer essa parceria para ter mais esse produto para a torcida Coxa Branca, que a gente sabe que a torcida às vezes até nos cobra muito posicionamento de um ou outro jornalista, e aí é a opinião do cara, mas o pessoal cobra, porque fulano é imparcial, pô, não tem um lugar onde eu consiga acompanhar e que, pô, seja voltado pra gente, não seja um negócio que mais criticam do que elogiam. E aí quando eu digo critica, não é crítica pontual, como a gente já fez aqui no CoxaCast ao Muralha, por exemplo, e sim crítica descabida. E agora a gente vai lançar esse produto voltado para a torcida Coxa. Então, transmissão Rádio Cidade mais Rede Coxa, do Campeonato Brasileiro e das finais do Campeonato Paranaense contra o Maringá. E o Coritiba chegou nessas finais, e o Carrica
vai ter a oportunidade de narrar também em Rede Coxa mais Rádio Cidade as finais, porque o Coritiba eliminou o Atlético nas semifinais do Campeonato Paranaense. E aí, eu vou desmembrar aqui as perguntas, e aí agora eu quero começar até com o Carrica também. E eu queria começar pelo primeiro jogo, porque a gente gravou o CoxaCast na semana passada, antes do primeiro jogo. Então, a gente teve um CoxaCast pré-jogo de ida na Arena da Baixada, e agora estamos gravando depois, tanto da ida quanto da volta. Então, só pra gente desmembrar, até porque eu acho que foram duas atuações distintas, tanto do primeiro jogo quanto do segundo. E aí, Carrica, queria que você comentasse um pouquinho do que você viu, do que você narrou também desse primeiro jogo na Baixada. Um primeiro jogo que pra mim foi um primeiro tempo impecável do Coritiba e um segundo tempo impecável defensivamente. Óbvio que ofensivamente deixou bastante a desejar, mas aí não porque o Coritiba não tinha capacidade pra isso, e sim porque foi uma estratégia de jogo de se fechar a casinha, sabendo que o adversário é muito mal treinado e, consequentemente, não consegue ter outro tipo de padrão de jogo ofensivo que não seja cruzar. Então o Coritiba forçou o Atlético a ficar cruzando a bola na área o tempo inteiro, consagrou Henrique, consagrou Castan, consagrou todo mundo. Fez isso no segundo jogo de volta, inclusive no domingo, agora no jogo de volta, fez a mesma coisa. Então eu queria que você comentasse aí esse primeiro jogo, que pra mim foi, acho que o melhor, o primeiro tempo do Coritiba foi a melhor atuação do Coritiba no ano, pelo menos pra mim. Não, e foi de fato, o Atlético, ele acabou provando, como eu já falei agora há pouco, do próprio veneno. Porque é um estilo de jogo que o Coritiba impetrou na quarta-feira, me lembra muito aquilo que o Atlético estava fazendo, né? Você vê, Coritiba com 2 bons zagueiros, né? Experientes, que dão uma capacidade para Coritiba defender e tranquilidade para os volantes, para os laterais, que é o Luciano Castan, que estava jogando muito, o Henrique estava jogando muito. É uma zaga hoje que eu vejo tranquilamente assumindo titularidade de qualquer time do Brasil, tirando aí o Galo e o Flamengo, que estão um patamar superior de elenco, mas facilmente. Então, no primeiro tempo, o Coritiba conseguiu jogar muito no erro do Atlético. O Atlético, ele tá numa, que eu chamo de desconstrução tática. O Atlético tem um padrão de jogo, que é o tal do estilo CAP, jogo CAP. O que é o jogo CAP? Transição rápida, uma defesa que joga em linha baixa, mas as transições rápidas e essas transições em bola alta, né? Aquela coisa que joga pra ponta, aquela esticada. Então, quando eu falo que provou do próprio veneno, é porque o Coritiba fez isso. Você vê. Os gols foram isso. Os dois gols foram isso. Foram assim. Porque o Atlético jogou com a linha muito alta. Depois, o segundo tempo foi pra abafar o Coritiba. Era tudo que o Coritiba queria. Eu fiquei admirado com o nível de frieza que o Coritiba teve do sistema defensivo desse jogo. O Alex Muralha, frio, defendeu muito bem. Teve uma bola do Terence. O Terence, ele é canhoto, ele pega muito bem. De frente, rente ali da meia direita, mas ele bate com uma força que a bola parece que ela ganhou mais velocidade em cima do Muralha. Ele conseguiu fazer a defesa. Um raciocínio, um equilíbrio assim na hora de defender, um reflexo muito bom, o Muralha. Então, o Coritiba foi na proposta de jogo muito inteligente na Arena da Baixada. Soube respeitar o adversário, soube respeitar o rival, e dentro desse respeito chamou depois o rival e saiu no contra-ataque. Mais um pouquinho, o Coritiba podia até fazer o terceiro gol. E o Atlético peca em finalização porque tem um grande atacante mais, o Pablo. O Pablo foi extremamente cornetado no São Paulo, e ele só teve um ano bom no Atlético. Um ano bom, foi 2018, depois foi vendido. Um time que era muito bem encaixado, que provavelmente outros centroavantes que não estão qualificados também se destacariam. Sim, né? Se destacariam, com certeza. Se você botar... O Bill. O próprio Kaiser, eu vou lembrar. O próprio Kaiser, se tivesse o Kaiser naquele time, que não acho um grande jogador, mas se tivesse o Kaiser naquele time que o Pablo se destacou, provavelmente se destacaria da mesma forma. Sim, com certeza. E o Kaiser, pra mim, é até mais atacante que o Pablo. O Bill, se você for lembrar do Bill, o Bill era caneleiro. É isso aí. Colocava a bola pra dentro. Mas ele botava a bola pra dentro, porque você tinha aquele time histórico do Curitiba. Rafinha, Davi, Marcos Aurélio, Léo Gago, Leandro Donizete, Aquino. Qualquer atacante fazia gol porque a bola chegava limpa, lisa pra ele. Então, o Atlético não tem um bom ataque. Depois fez alteração no segundo tempo pra tentar pressionar o Curitiba, mas foi bem. O ponto negativo, acho que dos 2 jogos, foram as laterais que me preocupou. Não o batedeira.
Acho Batedeira pra mim foi bem. O Varley foi bem. O Varley foi bem. Eu vi alguns colegas de imprensa, até da torcida aí, falando que o Varley não foi bem na defesa. Eu achei que o Varley foi bem. Foi bem, segurou bem ali pelos lados. Ele encarou 2 pontas do Atlético que são bons, Davi Araújo e depois o Rômulo ali que ia pelas artilheiro pontas. do campeonato. São bons, eles vão crescer no Atlético. E o Varley segurou bem. Eu gosto inclusive da raça do Varley, ele comemora, ele vibra, ele tem esse espírito. Eu gostei do posicionamento dele também, sabe? Porque muito falava-se que ele seria um lateral mais ala, por ele ter essa característica. Ficou? Ele não levou bola nas costas. Não levou, fechou bem. O problema foi o Egídio. Aí é um ponto de atenção mesmo. O problema foi o Egídio. O Egídio, ele tem momentos que lembra o Egídio e tem momentos que lembra o Romário. O ano passado. Contra o Cianorte, lembrou o Romário. O Romário joga no Operário agora, ele é banco no Operário, porque o Fabiano, que jogou aqui também, tem capacidade melhor de defender e atacar do que o Romário, né? Então, me preocupou a ala esquerda. Mas na proposta do primeiro jogo, na Arena, o Coritiba foi muito bem, segurou a pressão foi danada, torcida empurrando, o time empurrando, tentando, e a frieza que o Coritiba teve no sistema defensivo e o estilo de jogo que o Mourinho impetrou, cara, realmente o torcedor Coxa Branca ficou muito otimista com o que vem na temporada, porque era um bom time do Atlético, só que mal treinado. Você vai na mesma linha, Doc? Sim, e eu vejo 2 tempos muito distintos. No primeiro tempo, no 11 contra 11, num jogo onde o Atlético tinha uma pressão muito grande para sair na frente, jogando em casa, na frente da torcida, fazer o gol, tudo que o Coritiba não poderia fazer é ficar atrás e esperar o adversário. Então, se o Coritiba naquele momento abdicasse de jogar, respeitasse demais o adversário, provavelmente o Coritiba não teria um sucesso como teve de fazer 2 gols no mesmo tempo. Coritiba, ele teve postura de Coritiba. Lembrou aquele Coritiba que foi na Baixada tantas vezes, jogar de igual para igual, pegar bola quando tem a transição ofensiva, de esperar a definição do jogador, de fazer o passe certo e de jogar bola, de ir atrás do gol, de não só se defender, mas ir atrás da vitória, não ficar contente com o empate, mesmo o empate não sendo um mau resultado fora de casa. Então esse primeiro tempo, por isso que encheu tantos olhos, né? Por isso que você falou que provavelmente foi o primeiro tempo melhor do Coritiba na temporada. Porque o Coritiba pega um adversário qualificado e joga de igual para igual e consegue vencer. Ele consegue não levar mais do que um gol, né? Numa falha ali defensiva posicional, mas consegue fazer 2 gols com a Aleph Manga. E aí entra o mérito total de Gustavo Mourinho. Por quê? Porque a partir do momento que a gente vira o intervalo ganhando de 2-1 na Baixada, tinha que virar a chave. E aí entra o principal mérito de Gustavo Mourinho no intervalo, de explicar para os jogadores, de incutir na cabeça deles que agora é outro jogo, pessoal. Agora, aquele jogo que a gente se impunha, que a gente ia para cima, que a gente segura a bola, que a gente até pode dar um pouco de espaço, mas vai atrás do gol, esse jogo não existe mais. Porque agora sim o Atlético vai pressionar ainda mais o nosso time. E eles vão ter oportunidade, porque por mais que seja um time desorganizado, tem qualidade técnica. Vai na individualidade. Exatamente. Então quando você está jogando com um time desorganizado, mas com individualidades técnicas boas, tudo que você não pode dar é o quê? É espaço. Porque quando você dá espaço é quando a individualidade aparece. Quando você não tem individualidades muito refinadas, o que aparece é o quê? É a jogada, é a tabela, é a enfiada de bola. E aí você estando fechado, você consegue até segurar isso. Então, a partir do momento que volta do intervalo na Baixada, com o resultado garantido 2-1, o Coritiba ele monta um esquema de jogo para anular o jogo do Atlético ofensivo. E veja que, se por um lado o Atlético teve 2, 3 chances boas, o Coritiba na proposta também teve. Se o Cleiton faz aquele gol, né, como você colocou, provavelmente o próprio jogo no goleiro seria outro. Você jogar com 3-1 já na casa do adversário, o jogo seria outro. E claro, mas teve a chance do Heleno no final? Teve, mas é óbvio que teria chance assim. E aí, para isso que você tem um goleiro. Não nesse lance, mas em outros lances, o Muralha aparece muito bem. Esse do Terence foi um absurdo. Absurdo. Então, assim, o Coritiba, o maior mérito, na minha opinião, do Coritiba no primeiro jogo, na Baixada, foi entender 2 tempos completamente distintos, entendendo o adversário, o local onde você está, respeitando a Baixada, respeitando o estádio cheio, porque se o Coritiba volta para o segundo tempo de peito aberto,
provavelmente a gente daria espaço, a gente teria provavelmente o empate ou mesmo até a virada. A concentração, todos incutidos, concentrados, organizados para defender e para anular o jogo do adversário, isso fez toda a diferença e não à toa o Coritiba sai com a vitória. Então é um Coritiba num tempo com postura, com vontade de ganhar, com ações ofensivas e ações com a posse de bola rápida para tentar definir o jogo. E por um outro lado, no segundo tempo, o Coritiba mais concentrado em bloco para se defender e não dar tanto espaço para um adversário que tem grandes individualidades. O Terans é um jogador muito refinado. É um jogador que, se tivesse um pouquinho mais de espaço, eu vou colocar assim, mais 3 passos onde ele tem chutado nesses 2 atletibas, ele sempre a bola passava raspando, o Muralha pegava. Se ele tivesse mais 2 passos para frente, era gol. Era gol, porque ele tem qualificação para fazer esse tipo de gol. Então, assim, e tanto que ele fez, né, um gol, assim, quando ele estava de frente pro gol ali, naquela bola que sobrou, ele fez o gol. Então, esse bloco defensivo do Coritiba, aí entra Val, entra Andrei, entra Farias, esse bloco defensivo que joga o Atlético um pouco mais para frente, é o mérito. Eu fiz um levantamento no pós-jogo da Baixada, o Coritiba ele teve mais finalizações dentro da área do que o Atlético. Sim. O Atlético ele chutou muito mais fora da área do que dentro da área, por quê? Porque o Coritiba fez esse bloco de jogadores e não deixava o Atlético chegar. Se fosse entrar na área do Coritiba, era por bola aérea e aí tem Henrique Castan. Entendeu? Agora, os chutes de fora da área, a gente teve o Muralha para garantir e jogando um pouco mais para trás, eles tinham mais dificuldade para fazer o gol. O próprio lance, que foi um foguete do zagueiro adversário, acho que foi o Pedro Henrique, aquela que o Muralha defende com o ombro. Aquele chute, se ele tivesse mais 4 passos para frente daquele exato chute, não tem reação para defender de tão forte. Aliás, ela teria subido um pouquinho mais. E o exemplo disso é o próprio gol do Manga. Sim. O gol do Manga no segundo jogo é uma bomba muito perto, não tem reação pro Santos fazer. Se aquele chute do Manga fosse de fora da área, provavelmente até ele poderia fazer alguma coisa. Então veja que nas ações finais, na finalização, aonde você está, aonde o teu time faz com que o adversário esteja, dá a diferença. É a diferença entre o goleiro defender e não, entendeu? Então, o próprio gol, no primeiro gol, que o Aleph Manga chega nas costas do lateral esquerdo do Atlético, nessa transição que o Carrica falou, quando a gente pega a bola deles, ele dá um chute forte com curva muito perto do Santos. Então, esse chute perto, a chance de entrar a bola é muito maior. Então, eu gostei muito dessa mudança de estilo dentro do próprio jogo. Isso é mérito total do Gustavo Morínigo. E, já no primeiro jogo, os 2 destaques individuais, pra mim, sem dúvida nenhuma, Muralha atrás segurando e Aleph Manga com Estrela fazendo 2 gols na frente. Eu acho que, assim, a gente vai falar, eu quero que a gente dedique, não precisa ser muito, mas um tempo pra falar sobre o Manga, mas pontuando da minha parte sobre o primeiro jogo, até pra gente já fazer o gancho pro segundo daí, acho que vocês pontuaram muito bem essa diferença dos 2 tempos, e aí eu quero pontuar. Primeiro, e eu vou deixar pra falar, falei do Egídio ali no começo do CoxaCast, mas vou deixar pra falar do Egídio, principalmente no segundo, onde pra mim ele foi muito pior, mas eu quero pontuar que um jogador que era muito criticado pela torcida, e eu quero me incluir nessa, porque eu criticava assim, porque as atuações dele, quando ele jogou esse ano, não foram boas, e ele entrou muito bem no primeiro jogo da Baixada, foi o Biro. Biro entrou muito bem, segundo jogo também, mas assim, como a gente tá pontuando aqui o primeiro, ele entrou muito bem no primeiro jogo, fechando muito bem o espaço. Eu acho que o Cleiton poderia ter feito o terceiro gol? Poderia, mas dentro daquela proposta e com o Gamalho já cansado, ele conseguiu segurar bem quando a bola vinha pra ele, é um cara que faz bem a parede. E aí eu quero destacar dois pontos, que pra mim são destaques mesmo. O primeiro ponto, e aí você falou, Doc, no CoxaCast lá da semana passada, antes dos 2 jogos. Os últimos Atletibas, a gente viu um Coritiba perdendo nos últimos minutos porque faltava concentração pro Coritiba. O Coritiba tomou virada dentro do Couto Pereira, com um gol de fora da área, batendo na trave, não sei o que, perdeu o título dentro do Couto Pereira, porque faltava concentração. Tomou gol na Arena da Baixada no final, era sempre assim. Te acostumou nos últimos 2, 3 anos a ver o Coritiba tomar gols do Atlético, seja de empate ou de derrota, no fim do jogo por falta de concentração. Por achar que o jogo já estava acabado, que estava tudo certo, que não ia mais ter ataque ou ímpeto do adversário,
e o Atlético muito mais concentrado ia lá e fazia o seu gol, porque percebia que o Coritiba já tinha relaxado no jogo e largado mão. Já foi um Coritiba nos 2 jogos completamente diferente. Então, Coritiba muito, mas muito concentrado no jogo da Baixada. Afinal, era um jogo só com a torcida do Atlético. E era uma pressão muito grande pra cima do Coritiba, para que o Coritiba tomasse o empate. Então o Coritiba extremamente concentrado, e aí não passa só pelo Muralha, que fechou o gol, mas passa pela zaga, passa pela dupla de volantes, passa pelos 2 pontas que jogaram completamente recuados, praticamente 2, 3 passos para frente dos laterais, fechando todos os espaços. Você tinha uma linha, 2 linhas, tanto de defesa quanto de meio campo, que aí você tinha os pontas fechando junto naquela linha de meio campo, ficava só o Cleiton lá na frente sozinho. Eram 4, 5 muito compactas, como você falou, Doc, é óbvio. Vai surgir lances individuais, como foi o lance do Pedro Henrique, como foi o lance do Thiago Heleno no finalzinho, mas é porque os caras estão macetando, você tá atrás, você tá acuado, você tá contra a parede, e eles não você tá jogando contra um time que não tá disputando nenhuma divisão no Campeonato Brasileiro, você tá jogando contra uma equipe que no papel individual é melhor que a sua, inclusive. Então é óbvio que esses espaços, vez ou outra, esses espaços iam aparecer. Mas o Coritiba muito concentrado, muito diferente mentalmente do que a gente viu no Coritiba dos últimos anos. E isso é muito mérito do Morínigo e da comissão técnica. Então é um Coritiba que até o apito final se entregou para sair de campo com um resultado positivo. Poderia ter saído com empate? Sim, mas lutou para que aquilo não acontecesse, como não aconteceu. E o segundo ponto que eu quero destacar é uma mudança de estilo de jogo do Gamalho. Todo tiro de meta, o Gamalho corre para frente em direção ao círculo central. Todo tiro de meta. Isso saiu o gol do Manga, sim, o segundo gol na Baixada. E no segundo jogo, o Gamalho fez isso o jogo inteiro. E aí, eu destaco isso também como uma visualização do Morínigo de conseguir explorar as deficiências do adversário. O Carrica apontou muito bem aqui. A linha de defesa do Atlético estava muito alta. Então isso faz com que você tenha Pedro Henrique e Thiago Heleno, 2 zagueiros que não têm velocidade como característica. O Pedro Henrique pode ser novo, mas ele não é veloz. E o Thiago Heleno tá velho. E aí você faz com que um dos 2 já fique prestando atenção no Gamalho invariavelmente, porque ele é o centroavante. Pode não ser uma marcação individual, mas mesmo que seja na marcação por zona, o Gamalho está centralizado, ele vai correr, alguém vai atrás dele. Perfeito. Não vai ser o volante correndo atrás dele. Exatamente. A hora que ele arrasta essa marcação, você vê o Paixão correndo para trás dele. Então o Paixão centraliza enquanto o Gamalho está correndo em direção a essa quebrada que o Muralha vai fazer. E o Manga fica na posição exatamente na mesma linha, ele fica alinhado com o zagueiro, esperando que essa casquinha aconteça para que ele receba essa bola em profundidade. Então é uma leitura que o Morínigo tem eu tenho 2 alternativas. Eu, pelo menos, percebi que todos os jogos do Coritiba no começo do campeonato, o Muralha saia jogando curtinho, ou o Castel com o Henrique. Eles alinhavam do lado da pequena área, e ele saia jogando curtinho, e aí ou jogava a bola pro lateral, ou um dos 2 zagueiros quebrava. Quando você sai jogando curtinho, você já quebrou tudo ali, né? Porque o teu próprio time, ele já dá uma baixada. Pô, tava esperando essa bola vir quebrada, e ele saiu jogando curto. Então você não sabe se o Henrique vai jogar a bola pro lateral ou se ele vai dar o bico pra frente. Depende muito do que o adversário vai fazer naquela pressão em cima do Henrique ou não. Quando o Muralha já faz esse chute pra frente, você vê que o movimento dele é muito coordenado. E aí eu vou fazer essa aspas do segundo jogo, porque você tem 2 tipos de cobrar tiro de meta, e eu percebi isso no jogo de domingo. Quando a zaga do Atlético ela tá muito adiantada, o próprio Gamalho faz sinal pro Muralha, fazendo um sinal para ele bater seco na bola, porque daí essa bola vai rasante. Então, várias vezes a zaga do Atlético estava perto da linha de meio campo e o Gamalho estava ali, e ele ficou fazendo sinal domingo pro Muralha fazer o chute seco. O Muralha fazia, ele pulava. No primeiro tempo o Gamalho não conseguiu ganhar nenhum, mas você via o movimento coordenado. O Gamalho saía, Paixão corria para trás dele, exatamente. E o Gamalho e o Manga esperando. E aí Pedro Henrique ia ganhando, mas chegou uma hora em que o Gamalho olhou pro Muralha e fez um sinal diferente, porque a zaga do Atlético não estava mais tão adiantada. E aí o Muralha quebrou a bola pra frente, mas dando aquele balão pra cima.
E aí o Gamalho abriu os braços, fez o pivô, dominou no peito, colocou ela no chão e já abriu para um dos pontos. Então você vê que é um movimento do Gamalho muito coordenado e muito interessante, porque vai abrir esse corredor para os dois pontos. E Manga e Paixão, eles são muito rápidos e muito habilidosos. Então eu me coloco como um crítico do Gamalho, até por conta do jogo do Pouso Alegre. Eu falei aqui que não estava jogando bem, mas você percebe que nem só de gol um atacante vive para que o teu sistema de ataque funcione. E esse movimento do Gamalho, por mais que ele não tenha feito gol nos Atletibas, o movimento dele os movimentos dele são fundamentais para que você consiga os espaços para o Manga fazer o gol. O gol de domingo, você tem dois caras prestando atenção, muita atenção no Gamalho, e aí você tem o lateral que não consegue, o Zé Ivaldo que não consegue acompanhar, perde o pique, e o Tony não sabe se olha pro Gamalho, se olha pro Tony Anderson que tá vindo com a bola, o Tony Anderson dá no Manga e o Manga sai livre. Então, pra mim essa sacada do Morínigo, ela foi assim, genial de perceber que tem dois zagueiros muito lentos, um deles vai ficar focado no Gamalho, e você faz esse movimento coordenado. Perfeito, e assim, acho que até colocando já pro segundo jogo, você fez um bom gancho, né, porque você colocou as ações do Gamalho no primeiro e no segundo jogo, e acho que ele teve ações táticas fundamentais, né, se não teve o gol, que é a marca registrada dele, diferente de outros jogos, que quando ele não faz gol, ele parece que não faz nada, nesses jogos ele se torna importante, isso é muito mérito do Gustavo Morínigo. E assim, a gente já falou do Muralha, do Manga, agora do Gamalho, a gente até criticou o Egídio, o Carrica falou bem da dupla de zaga também, que acho que, como ele falou, nesses times do nosso patamar, que vão brigar pro meio da tabela, essa dupla ela seria titular em qualquer uma dessas equipes, mas eu preciso falar de um jogador que por muito pouco não fez gol, mas que jogou partidas excepcionais e mostra a cara do Curitiba, que é o Igor Paixão. O Igor Paixão, ele é um jogador que ele tem uma movimentação muito intensa e muito inteligente. O grande problema dos nossos piás da base quando sobem não é a questão técnica muitas vezes, mas é a tomada de decisão. A gente falou muitas vezes de Ian Sassi, de Thiago Lopes. Cara, esses caras têm técnica, esses caras têm drible, têm chute, têm força, mas na hora de tomar a decisão, toma a decisão errada. E o Igor Paixão, da temporada passada para essa, mostra uma evolução muito grande na tomada de decisão. E não digo só, será que eu chuto, será que eu passo? Na tomada de decisão, da ação tática, técnica, quando ele não tá com a bola. O gol que a gente faz na recuperação de bola, no primeiro gol que a gente faz contra o Atlético, ele é fundamental para chamar. Inclusive, se passasse a bola para ele, provavelmente ele sair na cara do gol, mas ele abre um espaço com a movimentação tática dele. O mesmo Igor Paixão, que apesar de ser baixinho, se posicionando muito bem, mete duas cabeçadas, onde uma passa muito perto e a outra o Santos faz uma grande defesa. Um jogador baixo. Você esperava isso do Gamalho, não do Igor Paixão. Isso mostra a qualificação desse atleta para finalizar e para se posicionar, para cabecear e pela impulsão também. E aí entrando no segundo jogo, diferente do jogo na Baixada, o que me deu satisfação e até foi até melhor para você ver o jogo, a pessoa que estava assistindo o espetáculo, foi que o Coritiba não sentou em cima da vantagem. Isso era um medo que eu tinha. O Coritiba não sentou em cima da vantagem, em nenhum momento ele se acomodou com o empate. E mesmo quando o Coritiba ganhava o jogo de 1-0 contra o Atlético, no Couto Pereira, eu não via o Coritiba acomodado. Pode ver nos melhores momentos, sempre era toma lá da cá. Era o Atlético buscando e tendo algumas chances, mas sempre do outro lado o Coritiba buscando com Paixão, com Manga, com Gamalho, com Tony Anderson. Então essa postura de Coritiba de falar assim, aqui é a minha casa, aqui é Couto Pereira, a gente tem a vantagem, mas a gente quer sair daqui ganhando esse jogo. A gente não está conformado não com esse resultado. Então até o momento do pênalti da expulsão do Farias, esse era um Coritiba que me agradava demais. Um Coritiba que você sentia que em algum momento a bola ia entrar. Se não era com o Paixão, era com o Gamalho, se não era com o Gamalho, era com o Manga. E eu tinha a sensação que o Atlético até poderia fazer o gol, porque eles tinham chance também. Mas é aquela coisa, o Atlético vai fazer, mas a gente vai fazer também. Porque o jogo tá aberto, o jogo tá lá e cá. Os dois times querendo ganhar. Não é aquela coisa do Coritiba trazendo a vantagem pro Couto e ficar amarradinho lá atrás esperando. Então essa
postura me agrada muito, porque a gente vai ter jogos no Couto Pereira contra times que vão nos atacar, onde o Coritiba vai ter que mostrar quem é que manda e vai ter que ter chance de fazer gol também. Independente se tá bom ou não, tá um empate ali contra o Flamengo, ganhando o jogo de 1-0 do Flamengo, o Coritiba tem que continuar jogando. E aí, mais uma vez, a gente tem uma mudança de paradigma dentro do jogo. E dessa vez, não por escolha nossa, não por uma visão do Gustavo Morim no intervalo, não porque você estava jogando na baixada, porque eles tinham que ir atrás da gente, não. Porque a gente sofre o pênalti, né? A gente dá o pênalti para eles e a gente tem uma expulsão. E aí aquela história, é melhor a gente levar o gol, né, do que ter expulso, porque o jogo depois continuaria naquele pau a pau, como eu falei. E a expulsão foi cedo também. Foi cedo, entendeu? Então aí é mais um desafio pro Coritiba de Gustavo Morim. O desafio de ter um adversário qualificado, você tendo que defender teu território no Couto Pereira, eles indo pra cima e você com um a menos. E aí como que o Coritiba vai se organizar pra segurar esse jogo? Porque um gol deles naquele momento, e olha, era acho que 10, 12 minutos do segundo tempo, eles tinham 30 minutos pra fazer um gol e levar pros pênaltis, e eles ganharam as últimas 8 disputas de pênalti. Então eles vêm com moral pra bater pênalti. Santos é conhecido como pegador de pênalti. Muralha, infelizmente, não é conhecido como um grande pegador de pênalti também. Então veja, eram 30 minutos onde a torcida parou e falou, cara, agora é 10 contra 11, os caras já pressionaram a gente no 11 contra 11 na Baixada, não tem mais outro jogo, os caras vão pra cima da gente. E aí a gente finaliza essas semifinais com um Coritiba muito concentrado, que é aquela coisa que a gente comentou que sentia falta nos últimos Atletibas, que eu comentei aqui. Coritiba, só não me leve gol no último lance. A gente levou gol em 2018, a gente levou em 2019, a gente levou em... Acho que todos os anos teve 2020. Um jogo que a gente... Todo ano, de 2018 pra cá, a gente teve pelo menos um jogo que a gente levou gol no final. A gente tava se classificando na Baixada em 2018, daí eles fazem gol no finalzinho, ganhando os pênaltis da gente. No jogo, no Atletiba, ida e volta, que a gente leva o gol no final aqui também, aquele golaço de fora da área. No jogo na Baixada a gente leva gol no final também. Sim. Então assim, aí aqueles 30 minutos, com aquilo na cabeça, com os caras em cima da gente, aquele era o momento do Coritiba mostrar o quê? Mostrar concentração, organização, raça e mostrar que Coritiba dentro do Couto Pereira é Coritiba. E aí nesses 30 minutos eu senti um Coritiba muito organizado novamente, um Coritiba muito calmo e tranquilo, não via aquela coisa de afoito e chutão, não. O Coritiba tava assim, as ações, as movimentações do Coritiba eram muito coordenadas. E aí eu acho que entra a cereja do bolo, que são as substituições do Morim. Eu acho que aí ele escolhe muito bem as substituições para fechar a casinha. A escolha, e assim, ó, aí entra principalmente aquilo que você comentou, que é o Biro. O Biro que talvez, para ser titular absoluto, não seja aquele cara, mas ele mostrou nessas semifinais que é um jogador que é importante no elenco. Ele sabia a importância do Atlético. Sabia a importância do Atlético. E o cara é coxa mesmo, né? Então, assim, o cara entrou taticamente bem, o cara entrou com a cabeça boa. Então, assim, o nosso Coritiba, nesse final de semifinal, onde tinha tudo para levar um baita sufoco, ter 10, 15 defesas do Muralha, não teve tantas, graças a uma equipe concentrada, organizada, bem treinada, e graças às escolhas de Gustavo Morínigo. Para finalizar minha parte da questão da Atletiba, eu vou repetir, vou reiterar algo que eu escrevi hoje no meu Twitter. A grande diferença do Atlético Coritiba hoje, a grande diferença está no banco de reservas. Hoje o Coritiba é ciente das suas limitações, sabe que precisa contratar e está contratando, e tem um treinador que conhece o elenco de cabo a rabo e sabe tirar o melhor de cada jogador, sabe tirar o melhor de cada jogador em cada determinada posição, e consegue fazer com que um time muito organizado explore as melhores alternativas que tem. Esse é o primordial. Do outro lado, Valentim, que já entra nessa temporada balançando, sem a confiança da torcida, parece que não tem um elenco na mão, parece que, apesar de ter alguns bons jogadores, não consegue montar um time coeso. Ele é ruim. A transição defensiva é muito espaçada e desorganizada, o ataque é uma bagunça e é exclusivamente dependente de algumas ações individuais dos atletas que tem. Então, eu acho que você tendo Gustavo Morínigo de um lado e Alberto Valentim do outro, com os atletas que a gente tem hoje nos dois lados, eu acho que pende pro Coritiba graças a essa diferença que a gente enxerga desses dois profissionais.
que bom que temos Gustavo Morínigo pela 3ª temporada seguida. Isso é um ótimo sinal daquilo que o Coritiba vai buscar e vai conseguir em 2022. Exatamente. Antes de passar pro Carrica, eu quero deixar também o agradecimento à diretoria aqui. Manteve o Morínigo no cargo. O Morínigo assume o Coritiba ainda na Série A, já praticamente rebaixado. Era uma missão mais do que impossível salvar o Coritiba naquela temporada 2020 para 2021. Diretoria mantém e o Coritiba fica em 9º no Campeonato Paranaense 2021. Diretoria, de novo, aguenta a pressão da torcida, mantém, Coritiba sobe bem e agora está colhendo os frutos de um excelente trabalho do Gustavo Morínigo. Falei isso no meu Twitter. Todo mundo aqui trabalha, gente. Eu trabalho, o Doc trabalha, o Carriga trabalha, o Luiz trabalha, você que está nos escutando trabalha. E vai ter dia que você não vai estar bem, desempenhando bem tua função no teu trabalho. E é normal, você não dormiu bem, você comeu alguma coisa que te fez mal. É normal, você não vai estar bem naquele dia. E o Morínigo, como treinador de futebol, vão ter jogos em que o Coritiba vai perder e que ele vai mal. Mexeu mal, escolheu as opções erradas, demorou para substituir, trocou 6 por meia dúzia, enquanto deveria mudar, o time já não estava bem, trocou 6 por meia dúzia. E é normal, gente. A gente tem momentos ruins no nosso trabalho. O importante é, no final, que nós tenhamos consistência. Eu trabalho com vendas, então eu sei que um mês, 30 dias, vai ter 1-2 dias que o vendedor do meu time não vai estar bem. Mas se esse cara for consistente, ele vai bater a meta lá no final. E o Morínigo é isso. O cara pode ter 1, 2, 3 jogos que ele não vai bem. Se ele tiver consistência, o resultado no final é o que importa, porque ele vai chegar porque ele teve consistência. Então fica essa atitude louvável da diretoria de manter o Morínigo. E voto de confiança da diretoria no Morínigo e um voto de confiança na Cine, na Rede Coxa, também fazendo o meu merchan de Milton Neves aqui. Então, mais uma vez, a gente nunca pode deixar de agradecer a Cine pela parceria que ela tem conosco. Estamos aqui tomando uma Cine de maçã verde. É a primeira vez que eu tô tomando essa Cine de maçã verde e vou te dizer que ferrou, cara, porque é muito boa. Muito boa. Eu vou ficar tomando essa desgraça pra sempre agora. Eu quase acabei com as Vime na mesa no CoxaCast passado. É bom que a gente tá variando, né? A gente tá variando. Gengibirra, Vime, agora tem a de maçã verde. A próxima é o que, Luiz? Guaraná, Cine Guaraná? Ou pode colocar o energético, vai sair a 1000 por hora daqui. Né? Então, agradecimento à Cine aí, que sempre nos ajuda, nos apoia. E se esse CoxaCast tá continuando no ar, é muito em função da Cine também. E depois, obviamente, não vou deixar de citar a Top Bet, mas quero falar, quando a gente for falar das finais com o Maringá, porque as odds vão estar boas aí também pra gente apostar lá na Top Bet, beleza? Carrica, segundo jogo, você esteve no Couto Pereira domingo, narrou. O que você viu dessa segunda partida entre Coritiba e Atlético? Acho que vocês conseguiram dar um tom bem legal assim na segunda partida. Mas acho que faltou a gente falar da meia cancha, né? Do Tony Anderson, do Andrei e do William Farias, né? E até acho que isso com o Coritiba contratando o Galarza, eu acho que fecha ali um bom meio campo. É um campo marcador, meio campo marcador. O Galarza também é bem marcador. O Galarza é bem marcador, mas é um meio campo técnico, né? O William Farias tem essa característica de saber desmarcar, mas distribuir bem ajuda muito na hora do Coritiba ir pro campo de ataque. A transição ofensiva é muito boa. O Tony Anderson vai ser um jogador que eu acho que vai se destacar muito nessa temporada. Ele é um bom jogador, veio da base do Cruzeiro, passou pelo Atlético Paranaense, teve um mau bocado no Bahia, mas parece-me que está encontrando o futebol aqui no Coritiba. Então uma meia cancha que para mim que ajudou muito nessa tranquilidade na partida. E o Morínigo, quando perde o William Farias, é aquela coisa de você ter consistência. Nem você disse. Você pode estar num dia ruim, você pode estar passando por certas dificuldades, mas quando você tem um padrão tático, quando você conhece o teu elenco, você tem algumas situações que você consegue responder esses gatilhos, né? Você tem um jogador que foi expulso. Ele, eu acho, opinião minha, acho que ele recuou demais. O Coritiba passou alguns bocados ali. Deu um certo medo pro Coxa Branca, imagina, porque o Atlético estava muito próximo ao gol. Né? Bolas aéreas, algumas oportunidades que o Pablo e o Bissoli perderam. Eu achei um pouco de risco, mas como o Morínigo conhece muito bem o elenco, ele mexe bem e dá resultado. A linha defensiva do Coritiba serra ali, faz um bom trabalho
e impede que o Atlético faça o gol, e ficou próximo de fazer o gol. Mas mesmo assim, destacar tanto essa consistência como esse meio campo. E aí veja só como a evolução no trabalho do Morínigo é interessante. No Atletiba do 0-0, eu senti falta dessa transição. Curitiba saía muito pelas pontas, mas ficava um vácuo no meio. Que só o Andrei jogava naquele Que só o Andrei jogava nesse lado. O Andrei fazia o papel que o próprio Tony Andras conseguiu fazer, que o Egídio não conseguiu. Que não conseguiu fazer. Então, o Curitiba conseguiu, nesse trio, se espalhar bem no meio campo. Não é o famoso trivote de ouro, mas eu acho até melhor que esse trivote. É melhor. No estilo de marcação, no estilo de transição. Então eu gostei muito desse meio campo, acho que ajudou bastante na classificação, sabe? É isso aí. Eu vou dar o meu destaque negativo individual dessa segunda partida. Quero dar o destaque positivo também. E eu vou começar pelo negativo porque eu falei que eu ia falar em algum momento e eu preciso falar. O que o Egídio fez nessa segunda partida, assim... Foi muito mal. Acho que o Carriga pontuou bem, assim, a parte em que o Atlético ele vai para um abafa que deixou muita gente apreensiva no estádio. Porque era um Curitiba bem recuado, bem fechado, óbvio. Muito bem fechado. O Atlético teve ali 2 chances claras de empatar o jogo, que foi uma cabeçada do Bissoli e depois um chute no final que eu não lembro quem é que deu, se foi o próprio Bissoli, que o Muralha faz uma defesa espetacular e a bola vai para escanteio, um chute cruzado. Só. Fora isso, é cruzamento consagrando a zaga o tempo inteiro. Mas o Egídio, até mesmo no primeiro tempo, ele errava lances de fundamento de escolinha. A bola sozinha, ele ia dominar, ele dava caçola do pé, a bola sobrava pro ponta do Atlético que tava recuando pro campo de defesa. Porque o Curitiba tava com a bola, ele já tava pronto para recuar, para fazer a recomposição, porque ele não imaginava que o Egídio ia fazer um domínio com uma criança de 12 anos que tá no dente de leite da escolinha, conseguiria dominar daquele jeito. Então, não tá fechado a contratação do lateral lá do Erechim, do Rio Grande do Sul, mas não me surpreende o Curitiba atrás do lateral esquerdo, porque as 2 atuações do Egídio no Atletiba foram medonhas e foram muito preocupantes. O Egídio chegou com status sim de titular, porque a carreira do Egídio faz com que ele chegue com esse status. Óbvio que se você pega torcida do Fluminense, torcida do Cruzeiro, torcida do Palmeiras, todos falam a mesma coisa. O Egídio ataca bem e defende mal. Mas o Egídio não tem atacado, e quando ataca, não ataca bem. Todos os cruzamentos dele são um balão que atravessa a área inteira e cai lá do outro lado, praticamente pro outro lateral. E defensivamente, ele está muito, mas muito mal. Eu gosto quando queimam minha língua, como o Muralha fez nos 2 jogos do Atletiba. Critiquei o Muralha e ele queimou minha língua. Ótimo. Quem ganha com isso é o Curitiba. Ninguém aqui tem ego e quer falar, viu, eu avisei. Todo mundo quer que a gente critique, o cara melhore, e quem vai ganhar com isso é o clube. E nós vamos ganhar com isso, porque o clube vai estar bem, com o cara que tá jogando bem. Só que o Egídio tá deixando esse alerta ligado, porque ele não vem jogando bem, e ele quase atrapalhou os planos do Curitiba nessas semifinais, com 2 atuações péssimas. Aí entra o ponto para fechar o Egídio para mim. O Curitiba só passou o sufoco ontem por causa do Egídio. E eu vou explicar por quê. Porque ele tomou um drible tão infantil, ele foi tão infantil marcar o jogador do Atlético que chuta a bola e a bola pega na mão do William Farias, que o Farias foi de qualquer jeito para tentar fechar aquele espaço. Porque o cara passa pelo Egídio de uma maneira tão ridícula, que o Farias não esperava que ele fosse fechar. Assim, você pode tomar o drible, mas pelo menos dificulte a ação do adversário. E é tudo que o Egídio não faz. O Egídio marca de longe, marca muito mal, é driblado de uma maneira extremamente facilitada, e aí força o Farias a correr de qualquer jeito para tentar fechar o chute, vai com o braço aberto, a bola pega no braço dele e é pênalti. Muita gente reclamou que do árbitro ter marcado o pênalti. Pra mim foi pênalti claro. Na hora eu falei no estádio pra minha esposa, falei, foi pênalti, é claro.
talvez dê pra se discutir o amarelo, porque o lance tá muito perto do Farias, ele não tem como... Ele não tem como tirar o braço, não tem como amputar o braço, que a bola tá muito próxima dele. Agora, o pênalti é indiscutível. Muito pênalti. Não era um lance assim, que a bola ia entrar. Exato, tipo, a bola tá em direção ao gol e bateu e tirou os caras. Então, assim, o amarelo eu acho que é discutível e o amarelo levou a expulsão. Mas o pênalti, ele é completamente indiscutível. E só acontece o pênalti por conta do lance do Egídio. Então, pra mim, duas atuações muito ruins do Egídio, que ligam, sim, o alerta sobre a capacidade do Coritiba na lateral esquerda pro Campeonato Brasileiro da Série A. O Coritiba pega o Keno ali, com o Egídio marcando daquele jeito, ferrou. Se o Coritiba pega o Zaratio, se o Coritiba pega o Bruno Henrique jogando pela direita, se o Coritiba pega o Dudu, que fez um jogo contra o Bragantino absurdo. Eu tava assistindo o jogo, ele jogou uma barbaridade contra o Bragantino na semifinal do Campeonato Paulista. Você pega o Dudu jogando o que jogou sábado, ferrou. Sim, com o Egídio jogando o que jogou domingo, já era. E é um jogador conhecido, né? Exato. Então, ser um jogador conhecido, todo mundo vai jogar em cima dele. Então, é aquela coisa. Muralha, quando falhou contra o Maringá, o que o Cianorte fez? Chutou até do meio de campo, porque não confiava no Muralha. Agora vai todo mundo pegar algum jogador, algum ponta rápido e falar, eu quero que você fique no mano a mano com o Egídio. Perfeito. Então, assim, vai ficar previsível que os adversários vão jogar em cima do Egídio. E o Castan vai precisar ligar o alerta, porque é o Castan que vai ter que fazer essa cobertura. Então, nessa final, o grande porém do Coritiba de fato é a lateral esquerda. Acho que e aí de resto, acho que foram todos bem. Assim. Foram todos bem. Eu não elogiar o Val, que a gente também já criticou aqui, que jogou mal, entrou e jogou muita bola. Muralha, sim, destaque absurdo. Só não foi o destaque das duas finais, porque o Manga fez 3 gols. Se o Manga não tivesse feito os 3 gols, o Muralha era o melhor jogador dos 2 jogos. O Muralha jogou muita bola. Teve uma falta no domingo aí no jogo da volta, que ele botou 3 caras na barreira. Eu falei, sério que vai pôr só 3? A falta não tá tão longe assim. E aí o Terans bate forte no cantinho, ele vai, busca, faz a defesa. Eu falei, ele tá confiante. Então, antes da gente puxar pro jogo do Maringá efetivamente, e eu poder falar até das odds da nossa Top Bet, fiz uma fezinha de que o Coritiba ia passar, deu boa. Quem acompanha a gente nas redes sociais me viu fazendo o merchan da Top Bet lá nos stories da Rede Coxa. Eu falei, não, quer saber? Vou botar uma graninha aqui. Deu boa? Óbvio que deu boa. Óbvio que deu boa. Carrica, que agora é uma pergunta assim, nada a ver, a gente ficou falando de tática, de individualidade, etc. Mas... profissionalmente agora, né? Qual é a sensação de narrar um gol do Coritiba num Couto Pereira lotado? Porque assim, a gente que tá na torcida, às vezes a gente não tem a dimensão da barulheira do que é efetivamente, porque você tá gritando junto. E aí você tá mais preocupado em gritar e abraçar o desconhecido, em abraçar o homem, a mulher, o marido, a esposa, o filho, o banho de cerveja, o banho de água e etc. E você não presta atenção no que é a euforia do estádio em si. Como que é essa sensação? Como é que foi ontem quando o Manga explodiu a Nação Viver? Cara, o Atletiba, ele é diferente de tudo, né? Ele movimenta a cidade, movimenta paixões. Eu tive algumas alegrias como narrador de futebol aqui em Curitiba, né? Eu narrei o acesso do Paraná Clube, pro torcedor paranista foi um momento único. Eu narrei o título da Sul-Americana do Atlético ano passado, narrei o acesso do Curitiba ano passado, que gerou até um documentário aí. Muito bom, por sinal, feito pelo Vitor Melo. Então eu tive algumas alegrias, né? Eu sou um cara que eu sou bairrista, né? Eu puxo sardinha pros times do Paraná. Porque se eu, como narrador de futebol, não sou bairrista, será que o cara em São Paulo vai ser bairrista pro Paraná? Não, ele sabe que a gente existe. O cara de São Paulo, o Paraná não existe. O Paraná é um lugar que você passa pra chegar no Rio Grande do Sul. Será que o gaúcho vai se preocupar com o Paraná? O carioca? Ninguém vai. Então por que nós, quanto imprensa, temos que ter esse sentimento tão autodestrutivo, autofágico, como alguns têm hoje? Se o Atlético tá bem, eu, como narrador esportivo, eu vou adorar. Eu vou fazer grandes jogos com o Atlético Paranaense, como fiz no ano passado, 3-0 do Atlético na Arena, no Maracanã. Se o Coritiba tá bem, eu vou adorar fazer jogos do Coritiba, numa Libertadores. Espero e torço muito que chegue no futuro, numa Sul-Americana. Torço que o Coritiba também chegue nesse patamar. Uma final de Copa do Brasil. Chegue bem no Campeonato Brasileiro. Paraná Clube, o que acontece com o Paraná Clube para mim é lamentável, é triste, não é bom pro futebol do estado. Eu, como narrador de futebol, também passei um momento legal. Então, cara,
narrar as vitórias do futebol paranaense, pra mim, é uma alegria enorme. E no Couto Pereira lotado, no Atletiba, com o torcedor do Curitiba, que vem, depois dessa pandemia, se reconectando com o clube, é muito especial. É muito especial. É claro que eu tenho todo o cuidado possível para respeitar também a paixão do atleticano, porque eu também dialogo com a paixão dele, né? Mas é claro que é muito especial. Você vê ali a vibração do torcedor e rádio, gente. O rádio, ele é diferente da TV, porque o rádio ele é mais mágico. Ele mexe com a imaginação da pessoa. Ele é mais imagético. O rádio, cara, ele é arte. Narrar um jogo de futebol é a linha tênue entre você fazer música e você fazer jornalismo. Porque eu, como narrador, eu tenho que relatar exatamente tudo que está acontecendo à minha frente. Então o fato noticioso está ali e eu tenho que ser jornalista, preciso falar. Só que eu não posso simplesmente falar o que está acontecendo, senão qualquer tempo real faz isso. Tem que botar emoção, né? Eu preciso construir a emoção. E a emoção não é só a alegria. A emoção por si, as emoções são várias. Sim, é a tristeza, é a preocupação, é a raiva, é a alegria, é o ódio, é o humor. Então é isso, é o sentimento. E é toda uma construção. Então, cara, claro, quando sai o gol, o estádio tá lotado, porra, você espera a torcida gritar, aí você traz o grito de gol. E, cara, então eu gosto muito. Para mim é uma cachaça, porque o cara que tá no estádio, eu sei que ele tá ali e tá vendo, mas o cara que tá em casa, no radinho, nervoso, esperando o narrador falar alguma coisa, é isso que eu gosto de construir na cabeça da pessoa. Eu gosto quando o narrador, principalmente o Carrica, você tá escutando no rádio, ele fala bateu, e fica aquele silêncio, só o barulho no... Você fala, aí fudeu. Com todo o perdão da palavra. Mas e tem outra coisa também. O próprio Carrica, a gente sabe, né? A gente vive em 1000 grupos de WhatsApp, né? E assim, da mesma forma que é legal você, depois do jogo, depois da emoção, de ver ao vivo, puxa, agora eu vou ver na televisão, né? Eu vou ver certinho o posicionamento. Cara, você ouvir uma narração como a do Carrica, com emoção, com aquele grito, prestando atenção no momento onde sai a bola, o chute, a movimentação, com aquela intensidade que só a rádio dá, que a televisão não consegue, isso é mágico também. Tanto que as narrações são as mais viralizadas, né, Carrica? A gente viraliza as narrações. Sim. Com o gol, todo mundo, pô, cadê a narração do Carrica, daquele gol do Coxa, que eu preciso ouvir aquela emoção de novo, porque na hora do jogo é o que eles falou, é banho de chopp, é abraço, agora você sentir aquela emoção, ouvindo, depois vendo, cara, isso é indescritível. E graças a Deus agora com essa parceria, isso vai unir, né, a torcida com o profissional. Exato, e essa parceria que, como eu falei no começo do podcast, vai começar já nas finais do Paranaense. Então, quarta-feira, Coritiba e Maringá, o jogo é às 8, né? Isso, 8 horas da noite. 8 da noite. Maringá e Coritiba, e o jogo da volta no domingo, Coritiba e Maringá, Coritiba decidindo em casa. E como eu falei, faça a sua aposta na TopBet. A TopBet está confiando numa vitória do Coritiba, ou seja, a odd do Coxa está mais baixa. Então, assim, não significa que você não deva jogar na vitória do Coritiba. É óbvio que você deve jogar na vitória do Coritiba, mas a TopBet te traz outras opções de jogar também. Então tem escanteio, tem quantos gols vão sair. O Maringá tomou gol do Operário. Então, assim, a probabilidade do Coritiba fazer gol é grande. O Coritiba jogou com o Maringá no Couto Pereira e ganhou de 3-1. O Maringá, jogando em casa, meteu 5-0 no 5 ou 6-0 no Cascavel, né? Vai precisar sair do jogo. Então, assim, vai ser um jogo franco. Não espere um Maringá retrancado, com medo do Coritiba, etc., porque nem no Couto Pereira eles jogaram assim. Então, é um jogo que tem tudo e mais um pouco para que não acabe 0-0. Então, por exemplo, jogar que o placar vai ter 1 ponto, alguma coisa mais de gols, a chance de você ganhar dinheiro é muito grande. Então, lembrando que TopBet, se você até R$100, se você botar lá 50, ela põe mais 50 na sua carteira, mas não deixe para colocar o 50 15 minutos antes do jogo, porque esse 50 vai virar só no dia seguinte. Então, pro primeiro, Luiz, pro primeiro cadastro. Então, assim, fez o teu cadastro lá na TopBet, botou R$50, no dia seguinte você já ganha mais 50 na carteira. Então, já faça já, você que tá escutando aí esse podcast bem antes do jogo de quarta-feira, já coloca 50, já faz teu cadastro na TopBet, teu primeiro login, já bota 50, 60, enfim, 100, né, porque é até R$100, que você vai ganhar o dobro do crédito aí para você poder apostar
nas vitórias do Coxa e demais jogos também. Quiser apostar que o Brasil vai ganhar, você pode apostar também. Beleza? Ó, eu derrubando a garrafinha da Cine aqui, porque eu já tô na segunda maçã. Acho que é isso. E lembrando que o próximo podcast, o próximo CoxaCast, depois, se Deus quiser, é o do título. Né? Com título. A gente tá fazendo uma semana, a gente, por enquanto, eu gosto de repetir e reiterar, porque assim, a gente é crítico, a gente é torcedor, a gente quer sempre melhorar, então a gente é um pouco corneta em algumas coisas, mas a gente sempre tem que colocar as coisas no lugar. O Curitiba alcançou todos os objetivos até agora, a gente chegou aqui raramente triste pra fazer o CoxaCast. Sempre a gente, passou de fase na Copa do Brasil, passou de novo, passou do Cianorte, passou do Atlético. Então a gente espera que a gente ganhe esse título, independente se a gente vai ganhar em Maringá ou no Couto Pereira, mas que a gente faça a festa no Couto Pereira. A gente precisa vencer esse 39º título do campeonato estadual, porque por mais que hoje não seja um campeonato tão valorizado, levantar uma taça é importante para a instituição, né? Isso a gente sabe que o Curitiba ele é hegemônico, a gente tem muitos títulos a mais que o nosso rival, assim como temos muito Atletibas na frente também. Então é importante essa vitória em cima do Atlético, é importante levantar essa taça para entrar no Campeonato Brasileiro com muita moral. Se Deus quiser, segunda-feira a gente vem para bater esse martelo então, Garcia. O título que o Curitiba não ganha desde 2017 do Campeonato Estadual. Muita gente nem se recorda. Deve ter criança que escuta a gente, cara. Criança de 5 anos já tem discernimento de escutar. Muitas já estão alfabetizadas, cara. Então assim, a gente tem Kleber Gladiador, tava no Curitiba quando o Curitiba ganhou o último título, entendeu? O Everton tava no Atlético quando o Curitiba ganhou o último título do Campeonato Estadual. Parece que o Everton tá há 25 anos no Palmeiras já. Então, faz tempo e o Curitiba precisa disso. E aí não é precisa porque precisa de mais um troféu na nossa galeria. Não, precisa porque o elenco precisa, a instituição precisa voltar a internamente sorrir e comemorar bons momentos como instituição, como clube, como elenco, e o Morínigo poder sentir esse gosto de que, poxa, eu tô trabalhando. Ele mesmo deu entrevista dizendo que acaba jogo, ele já fica pensando no que vai acontecer depois. Quando ele tava no Nacional do Paraguai, foi pra uma final da Libertadores, ele já tava pensando na formatação do elenco, depois jogar uma final da Libertadores. Então o Morínigo é o workaholic no nível absurdo, mas ele merece isso. É um cara que merece. Por mais que seja um campeonato estadual que a gente tem um problema seríssimo de federação que não apoia esse campeonato para que ele seja melhor, mas é um campeonato disputado. A gente tem o Azures na terceira fase da Copa do Brasil. É um campeonato importantíssimo. Você tem o Operário disputando Série B, Londrina disputando Série B, Cascavel com um time, por mais que tenha apanhado do Maringá, mas novas é um time forças forte pra Série D. São Joséense, Azures vai jogar... E que revelam, muita gente boa. E o Bahia não tá tão bem das pernas assim, não. O Azures vai complicar pro Bahia. Então, assim, merece uma atenção melhor no nosso campeonato estadual. E eu acho que é importante pro Curitiba levar isso a sério como elenco mesmo, para que a gente consiga fechar com chave de ouro esse momento especial que o Curitiba tá criando. Para encerrar, queria agradecer, Carrica, a tua presença, a parceria com a gente aí. E muito, muito feliz de dividir o microfone contigo de novo. Não nas cabines, mas no CoxaCast. Então, queria agradecer aí novamente tua presença e desejar sucesso aí na parceria com a gente e lá na Rádio Cidade. Valeu, eu agradeço mais uma vez o convite, a conversa, agradeço ao Neto por ter convidado, ter aberto essa possibilidade de parceria. A Rádio Cidade é uma rádio de peso na transmissão esportiva no Paraná. Um abraço pro Birubiru. É uma rádio que está desde 1982 transmitindo futebol. Teve seu período como Rádio Globo, como Rádio CBN, mas tem história, né? A Rádio Cidade teve no título de 85 do Curitiba, teve no título do Atlético em 2001, teve o título da Sul-Americana do Atlético, teve nos acessos do Curitiba, nos campeonatos estaduais. Então é uma rádio que tem um peso muito grande, né? Que eu tenho uma honra enorme de trabalhar na Rádio Cidade. E uma equipe também de caras que eu cresci ouvindo, né? O Birubiru, que nem você bem colocou, o Marco Acef, que já foi inclusive assessor do Curitiba
nos anos 90, o Henry Xavier, que também é uma baita bandeira do rádio, o Zé Domingos, outra grande referência, né? Um comunicador que está há 40 anos comunicando com Curitiba. Então são grandes pessoas, grandes figuras, né, que eu tenho a honra de poder trabalhar e que vão estar junto com o time na Rede Coxa, transmitindo essas duas decisões e trazendo um conteúdo, levando conteúdo e um produto para o torcedor coxa branca, que é o que importa, que é a credibilidade do jornalismo, a credibilidade de uma transmissão esportiva, mas dando uma atenção especial para a paixão e para o coração do torcedor. E acho que é isso, e fazendo uma autocrítica ao meio onde eu estou, acho que é isso que às vezes as rádios, os meios de comunicação precisam aqui no Paraná. Na hora de cobrar, a gente precisa cobrar, né? Eu acho que há uma confusão às vezes. Quando precisa se cobrar, se passa o pano. Quando se não precisa ter uma cobrança tão indevida, se cobra demais. Eu vejo o São Paulo, dizem muito que o título do Corinthians de 2017 foi graças ao Neto, né? Porque ele dá uma surtada no programa da Band. Os caras se ajeitam. E os caras se ajeitaram. Então tem vezes que tem que dar um cacete. Por quê? Porque eu quero destruir o Curitiba, porque eu quero destruir o Atlético, quero destruir o Paraná. Eu quero que os caras entrem no eixo. Quero que os caras ganhem. E ele é o exemplo do cara que é da imprensa, mas é o cara corintiano. Sim. Então, assim, pega diferente, né? Diferente de um cara que, vamos dizer, se diz isento, né? Que não diz pra que time torce. Se dá uma paulada daquela, os caras se inflamam de uma maneira diferente. Sim. Agora, o Neto, que é um ídolo, né? Fala daquele jeito, os jogadores já falam, poxa, tem que se ligar, né? Então é um produto legal que a gente está construindo, né? Com transmissão esportiva em Curitiba, que é um grande celeiro de grandes narradores, de grandes repórteres, e que vai ser uma coisa diferente, né? Tem pessoas do lado da imprensa especializada que olham com certo preconceito, outro lado também da imprensa mais ligadas aos times e a torcida também olha com preconceito. A gente quer quebrar barreira e provar que dá para fazer uma transmissão esportiva legal, personalizada para o torcedor e com credibilidade e, é claro, com a emoção do rádio. Então eu tô muito empolgado, espero que dê certo e vida longa essa parceria. Vamos lá. Valeu. Vamos lá, vamos pra cima. Pra você que ficou nos escutando até agora, nosso muito obrigado mais uma vez. Continue conosco. Semana que vem tem mais CoxaCast e um CoxaCast. Esperamos que eu e o Doc cheguemos aqui completamente sem voz depois de comemorar o título estadual do Coritiba em cima do Maringá. Beleza? Acesse lá nossas redes sociais, curta, compartilhe a gente, compartilhe aqui esse podcast. Quero agradecer o Felipe aí, que eu cobrei ele para ele compartilhar o CoxaCast, ele compartilhou até no grupo Condomínio. Então faça como o meu amigo Felipe aí, compartilhe com todo mundo, com toda a tua rede Coxa, com toda a tua família esse CoxaCast. Vamos pra cima, que o próximo é um CoxaCast de título. Beleza? Saudações a Viverdes, tamo junto, galera, e até mais.